E aqui estamos nós para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil. Porque toda conversa acompanhada de um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. E como eu digo no início, vamos trazer pessoas aqui do mundo do vinho e pessoas que não são do mundo do vinho. Hoje temos uma pessoa do mundo do vinho, Felipe Galtarossa. Poxa, obrigado. Um prazer ter você aqui conosco, Felipe. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. E o Felipe Super honrado. O Felipe já falou assim, eu já fiz palestra no mundo inteiro, mas podcast é o primeiro. É o primeiro, eu tô aqui... Que legal. É o primeiro. Tô aqui me adaptando ao microfone. Mexe à vontade, você tá em casa aqui. Tá bom, eu vou me adaptando ao longo da conversa. O Felipe é da Ideal Consulting. Ideal Consulting. Que é uma consultoria para as empresas que querem comprar e trabalhar no mercado do vinho. Ele vai trazer informações muito legais, vocês não podem perder. E conosco o Vini. Prazer, Vini, ter você conosco aqui novamente. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Bem-vindo, Felipe, né? Um prazer, uma honra, né? Que o primeiro podcast do Felipe seja o nosso. Informações preciosas do mundo do vinho nós vamos trazer aqui hoje. Sempre acompanhados de bons vinhos, boa comida. Então, expectativa de um maravilhoso episódio, né? Vamos começar logo. Roda a vinheta. Bom, aqui estamos nós para começar e vamos começar... Não vamos começar com a taça vazia, né, Felipe? Não, por favor. O Felipe aqui, ele é um grande tomador de vinho, né? Tá no mercado do vinho há mais de 20 anos, então para nós aqui é uma saia justa a atender aqui a expectativa. Mas eu recebi uma boa notícia, que ele é fã de brancos. Adoro brancos. E eu também gosto muito. Então hoje nós vamos de vinho branco. Vini, qual foi o primeiro que você escolheu para nós aqui? Bom, o primeiro vinho que nós vamos provar hoje é o Maceral. Vou pegar para você poder mostrar aí. Tá. É o Maceral Naranja, né? Que é um vinho chileno da vinha Luiz Felipe Edwards, um gigante da produção geladinho. Chilena, né? Maceral Naranjo. É um vinho branco de maceração. E por ser um vinho branco de maceração, esses vinhos também ficaram conhecidos como vinhos laranja, né? Porque eles vão adquirindo com o passar do tempo, por conta da oxidação, processo de vinificação, ele fica com uma cor meio acobreada, uma cor que vai indo pro laranja. E aí você vai ter alguns que são mais laranjas ou menos laranjas, né? Alguns até têm a impressão de que às vezes não são tão laranjas assim. Mas é um vinho branco de maceração, elaborado com uva moscato, então aqui a gente pode esperar um vinho super aromático, leve, bem refrescante, mas com um pouco mais de corpo e estrutura, porque ele vai aportar um pouco da estrutura, né, e até mesmo um pouquinho do tanino que tem na casca do vinho branco, que obviamente não tem a mesma concentração do tanino que se tem na casca de um vinho tinto, mas que vai dar um pouco mais de estrutura para o vinho. Então vai ser interessante a gente provar. Vini, eu sei que vocês me convidaram aqui para fazer uma série de perguntas, mas eu vou te perguntar, quantos por cento você acha que é o mercado de vinho branco no Brasil, Vini? Ele já sabe a resposta. Essas coisas ele sabe tudo. Eu já puxei na minha cola aqui. Tá, de vinho fino, vinho de mesa ou vinho... Vinho... Bom, vamos começar pelo importado. Por vinho importado? É. Tá, eu vou chutar 10%. Uau! Nós já chegamos a 19% do mercado total são vinhos brancos. Olha, um valor expressivo. Do importado. Do nacional, fino, você vai se surpreender. 28% do vinho branco, do vinho fino brasileiro. Bom, para quem acredita, todos que estão ouvindo entendem um pouquinho dessa terminologia, mas os vinhos finos brasileiros são aqueles produzidos com uvas vitis viníferas, não é? E já chega a 28% do total de vinhos finos comercializados brasileiros no mercado são vinhos brancos. Uau, é um número... Eu fico muito feliz porque eu também sou um grande entusiasta do vinho branco, mas confesso para você que não imaginava que já tinha atingido esse patamar assim tão elevado, ainda considerando que tem espumante, vinho rosé, vinho fortificado, que devem entrar em categorias à parte. Aqui né? Nós estamos falando só de vinhos tranquilos, eu posso te falar o do espumante. O do espumante aí nós estamos falando em brancos e rosés, 67% são brancos e já... Veja, do nacional, 33% do espumante comercializado brasileiro, que representa 87% do total de espumantes comercializados no Brasil, são brasileiros, são nacionais. 33% rosés. Peraí,
87% dos espumantes comercializados no Brasil são nacionais? São nacionais. 13% importado. 13% importados. Nossa. Aqui eu não estou considerando o champanhe. Se a gente considerar o champanhe, vai para 86,14. Tá, 1% de E diferença. 33% desses 87 São rosés. Bom, vocês já viram como vai ser hoje, né? Hoje é número. Mas antes, saúde. Brinde, né? Um brinde. Saúde. E eu já vou falar pra você que eu já me encantei com o aroma, já deu uma bicadinha aqui. Vocês sabiam, isso me disseram, né? O Felipe pode concordar ou não, que perguntado para 10 sommeliers, se ele fosse para uma ilha deserta e ele pudesse levar um único vinho que ele ia tomar o resto da vida, né? Que vinho ele levaria? E cada sommelier disse um vinho. Eu levaria esse, eu levaria aquele. 8 eram brancos. Uau. De 10, 8 sommeliers escolheram vinhos brancos. Para vocês verem como o vinho branco é querido, né? Bom, um brinde é Luiz Felipe Edward. Também nosso cliente lá na Ideal. Então, Eugênio, Inácio, um brinde. Luiz Felipe Edward, Eugênio, Inácio. Um likezinho aqui, compartilha. Faz um comentário. Podcast novo precisa de ajuda. Bom, o Inácio é da família Luiz Felipe Edward. E o Eugênio é o brand manager Brasil. É um chileno brasileirado, que mora no Brasil, meu grande amigo e responsável pela comercialização do Luiz Felipe Edward no Brasil. Que legal. E um vinho delicioso, hein? Delicioso, né? Maravilhoso. Essa vinícola tem uma particularidade porque eles têm uma diversificação de portfólio muito grande, né? Então eles têm uma linha meio que exclusiva para o supermercado, tem linhas mais sofisticadas, linhas mais de entrada, enfim. E creio eu que hoje deve estar certamente entre os maiores players do mercado brasileiro quando se diz respeito de vinho chileno, né? Agora, nesse vinho aqui, o que a gente nota? Um aroma agradabilíssimo, né? Um vinho muito refrescante, super aromático. Em boca, é um vinho equilibrado, tem uma acidez que ela é até marcante, intensa, mas que te convida, né, a tomar uma outra taça. Ótimo, pensando aqui numa entrada, num dia bem quente, né? Um vinho super refrescante. Vi, você fica me instigando, né? Luiz Felipe Edward é a 4ª vinícola a exportar para o mercado brasileiro. Importar. A exportar para o Brasil, né? Que o Ah, Brasil sim, sim. importa do Chile. Certo. É a 4ª vinícola que o Brasil mais importa de vinhos chilenos no Brasil. Eu imaginei. E é uma vinícola que vem desbravando também muitos vales até então pouco conhecidos. Esse vinho aqui, por exemplo, é do Vale do Itata. Nós provamos com o Deco um vinho também da vinha Luiz Felipe Edwards do Vale do Maule, que era um Carinhã. Exato. Né? Que, aliás, eu fiquei com um carinhão com aquele vinho enorme. Tanto que eu gostei. Então, é um produtor que busca também trazer muita inovação para o mercado, produtos diferenciados, e esse é um vinho que tem uma relação custo-benefício fantástica. Né? Estamos deixando para vocês aí o QR Code, então quem estiver vendo e quiser tomar contato com a página do vinho, só apontar o celular, ou se você já tiver no computador, pega aí nos comentários ou no próprio celular, né? Tem um link que nós estamos deixando também do vinho aí nos comentários. Bom, Uma cor linda, né? Linda, né? Linda, lindíssimo. Ele ainda não E tá super aromático, não é? Super. Ele ainda não tá tão laranja, né? É um vinho safra jovem, se eu não me engano, 2021, né? Um vinho que não é filtrado. Então ele vai ficar ainda mais... Bem mineral também, né? Bem mineral. Isso talvez... puxa, não é também filtrado? Não é filtrado. E isso é uma característica do solo, né? Do Vale do Itata. O Vale do Itata é um vale mais ao sul do Chile. E é um vale normalmente um pouco mais costeiro. Então você vai trazer um pouco dessa mineralidade. Você percebe isso muito na acidez. É um vinho que tem uma acidez bem marcante. Sim. E essa acidez da refrescância. E também, por exemplo, tem uns queijos aqui. É maravilhoso. Com queijinho. Mas pensando numa entrada, salada. Eu pensei de cara num ceviche, Perfeito. Aí é perfeito. não é? Essa acidez aqui pro ceviche. Pro ceviche é seria incrível, né? ideal. E aqui também o que é interessante destacar, né, Marcelo, é que é um vinho laranja elaborado da uva moscato. Né? E Nem parece, hein?
Exato, porque aqui no Brasil a gente associa a moscata ao espumante moscatel. Ao residual de açúcar. Ao residual de açúcar, aquela alta gaseificação, baixo teor alcoólico, que é a característica do processo AST, né, de vinificação de espumantes e desse vinho em geral. Mas aqui você até tem um aroma da moscato, mas em boca você percebe um vinho com alta acidez, com mais corpo, com mais estrutura. Então mostra também como essa uva pode ser tão versátil e elaborar desde um espumante super leve e bem doce a um vinho branco seco, sem nada de açúcar e bem mineral, né? Então é interessante notar também esse fato. Felipe, vontade de fazer um monte de perguntas, mas eu tenho que me controlar aqui, porque antes de a gente chegar na Ideal Consulting e tudo que você está fazendo hoje, eu quero saber como é que você começou no mundo do vinho. Boa. Bom, a minha história começa em 1999, contratado pelo Luiz Gastão Bolognese, diretor comercial da Expand Group, como estagiário. Veja, um menino, era magro ainda, para desenvolver um projeto de e-commerce dentro da Expand. Em 1999, o e-commerce estava surgindo no Brasil com mais força, com mais evidência. Nós tínhamos Americanas muito bem, Submarino muito bem. 99 era o começo do e-commerce. Começo total, né? No vinho ainda era ainda mais difícil, né? Nós tínhamos um produto que nós não tínhamos uma força tão grande de venda ainda no Brasil, era um mercado bem menor. Era isso que eu ia falar, porque o começo do e-commerce foi meio uma fé, né? As pessoas tinham medo de colocar cartão na internet, tinha toda aquela dificuldade. E aí o vinho já entrou. O vinho já entrou, eu acho que... Foi a Expand mesmo? A Expand, aconteceu o projeto da seguinte forma, Marcelo, legal citar isso. A Contiatoro tinha lançado um projeto no Chile de um e-commerce e que estava dando muito resultado. E a Expand era a distribuidora da Contiatoro no Brasil, até se eu não me falha a memória, até 2010. E o Otávio queria trazer esse projeto da Contiatoro para a Expand. Então... logo que contratado, já fui, inclusive, uma das primeiras viagens do mundo do vinho, para mim, foi com Gianni Tartari para o Chile. Foi logo que tinha começado a Almaviva, eu tive o prazer de visitar a Almaviva logo no início do Almaviva no Chile. As primeiras safras. As primeiras safras da Almaviva, aquele telhado retrátil que abria e a vinícola que tinha tem um formato, né, das cordilheiras, uma arquitetura fantástica. E aí tudo aquilo para mim foi um menino deslumbrante. Um menino que estava iniciando no mundo do vinho, né, não era um tomador de vinho. Tudo novo para mim. E me deparo com esse universo tão incrível que é o mundo do vinho. Mas também com um grande desafio, porque... o maior volume de venda ao consumidor final pela Expand era pelo telemarketing, não é? E no primeiro momento gerou aquele atrito em, poxa, será que o e-commerce vai tirar a venda do e-commerce, vai tirar a venda do telemarketing, né? Será que esse futuro está tão próximo que a venda do e-commerce será tão significativa que nós vamos deixar de vender vinho por telefone? Mas não, a gente conseguiu transformar o e-commerce numa grande plataforma digital, num grande catálogo digital, e a gente viu as vendas da Expand crescerem depois disso. Depois veio o Clube do Vinho, a Expand foi uma das primeiras a lançar o Clube do Vinho, chamava Expand Excellence. Foram muitos projetos bacanas, logo eu assumi toda a área de marketing direto da Expand, tinha um contato muito próximo com o Otávio Piva, até hoje a gente se fala, com o Tatá. Tem uma dívida pessoal por tudo que ele construiu, não só no vinho, mas na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Foi ali que tudo começou e eu tenho muito orgulho dessa história. A Expand sempre foi uma grande escola, não só para mim, mas para muitos profissionais do mercado. Tem o Rogério Dávila, Ricardo da One Brands, né? Tem, Gianni Tartari, Angelo Fornara. O Angelo Fornara já tinha uma outra estrutura da Itália, mas passou aqui pelo mercado brasileiro. Sim. Ana Rita da mesma forma. Eduardo. Tem tantos nomes importantes que passaram pela Expand e que estão aí no mercado ainda brilhando e fazendo o seu papel. Aliás, a Expand foi um divisor de águas. Eu diria que nós temos o mundo do vinho antes da Expand e depois da Expand, porque o que ela deu de visibilidade ao vinho, né? O que ela
criou de profissionais que hoje estão no mundo do vinho? Eu acho que não só os profissionais também, mas o que ela formou de consumidor de vinho, a Expand era uma grande escola. Então, nós tínhamos os cursos de vinho que eram ministrados por esses sommeliers, né, pelo Gianni, pela Ana Rita, pelo Ângelo. O Lopes também? O Lopes foi um pouquinho antes, mas pegou essa formação, né? O Lopes na imprensa, na televisão e formando todo esse consumidor. Eu acho que a Expand tem um papel muito importante no desenvolvimento do mercado de vinhos no Brasil. Sem dúvida, é isso que eu quis dizer. Concordo totalmente. Agora, uma pergunta que a gente tem que fazer. O que aconteceu com a Expand? Eu acho que são diversos fatores que a Expand não está mais hoje no mercado, mas o fato de ter perdido a distribuição da Conchitoro em 2009, 2010 foi um baque importante, tinha representava muito para o faturamento da empresa. Aí outros fatores que agregaram a isso, mas eu atribuiria essa questão da Conchitoro ter saído um papel importante na descontinuidade da companhia. Outra pergunta, como é que está o Otávio? Bem, eu falei com ele há pouco tempo atrás, tenho falado mais com o Tatá, mas tá bem. Ele tá mexendo com alguma coisa de vinho ou não? O Tatá tem uma empresa de suco de uva, né, com a marca Piva. Tem alguns outros produtos que é atribuídos também, como doce de leite. Ele tem uma marca chamada Piva, que tem distribuição em diversos supermercados, mas produtos basicamente nacionais. Entendi. Até pouco tempo atrás ainda eles tinham a distribuição de Sandalfur, né? Mas hoje Sandalfur tá que é a geleia Sandalfur, tá com a Aurora na sua distribuição. Tá. Bom, aí você ficou na Expand até? Creio eu 2005, se não me falha a memória. E você foi para onde depois? Aí eu passei por diversas importadoras. Fui trabalhar como vendedor de vinho na Viníssimo, passei por diversos importadores, mas a Viníssimo me marcou bastante porque foi onde eu conheci a rua. Lá em Alphaville? Alphaville. Conhecer a rua, para mim, me trouxe um know-how bastante importante. Né? Entender como que funciona o comprador do supermercado, o comprador do empório, da lojinha, do restaurante, como que funciona a carta de vinhos. Isso, para mim, trouxe um know-how. Porque até então eu tinha uma visão do mercado na área de marketing. Né? Atrás dos computadores, planejando, construindo ações. A hora que eu fui para a rua, realmente eu conheci o mercado do vinho. Entendi como era o mercado do vinho no aspecto de venda, de comprador mesmo, né? Então, como pensa o comprador de supermercado? O que ele procura? E aí, muito atrelado ao que o consumidor está comprando nessas redes. O que esse consumidor está buscando no empório. No final, é o consumidor que manda. No final, é o consumidor que manda, né? Então, esse entendimento, para mim, eu acho que foi o segundo. A Expand me construiu um lado, de uma parte da minha vida profissional, e essa vida na rua construiu a outra parte do profissional Felipe. Que legal. E você ficou lá até quando? Até começar a Ideal. Um dia, acho que é legal, essa história é muito bacana, e eu tenho muito orgulho de falar disso. O Rogério Dávila, que é um grande amigo, era diretor comercial, diretor de off-trade da Expand. Ele saiu, montou a Ravan importadora, né, com algumas marcas importantes, como Zucardi, como Sassicaia, Valdivieso, né, Cavalo Louco. Um dia ele me chamou no escritório dele que ele precisava tomar uma decisão estratégica e precisava de informação. Uma das coisas que sempre eu fiquei indignado por todas algumas empresas que eu passei do mercado era a decisão do mercado de vinho sempre foi muito baseada em feeling. Né? Quantas vezes nós sentamos na Expand para tomar a decisão de importação e falava assim, não, esse vinho vende bem, eu vou trazer um container. Esse vinho vende mais ou menos, eu vou trazer meio container. Esse aqui eu posso pagar $2, esse aqui eu vou pagar $4. Mas baseado em feeling, normalmente, ou no resultado do próprio negócio. Né? Nós não tínhamos muita informação de mercado para dizer, não, esse vinho aqui, o mercado dele são 10 mil garrafas, se eu trouxer 8 mil garrafas desse vinho, eu estou quase o mercado como um todo, quanto tempo eu vou demorar para vender essas 8 mil garrafas, não é? Não, eu vou trazer um Malbec argentino, ok, são 50% do mercado brasileiro, esse eu consigo trazer um pouquinho mais, esse vai vender um pouco mais, esse é mais o perfil do vinho argentino no Brasil, diferente de algumas uvas que tem um mercado menor e eu tinha que tomar uma decisão em relação a isso. E o Rogério precisava tomar essa decisão. Meu pai é despachante aduaneiro, a gente precisava buscar informação
E nós conseguimos, diante a diversos órgãos públicos, dados que poderiam beneficiar ou criar informações, porque isso é muito importante, né? Dado é uma coisa, informação é outra. Então nós coletamos, extraímos esses dados dos órgãos públicos, dados legais ao mercado brasileiro, transformamos esses dados em informação e apresentamos ao Rogério uma proposta que ele pudesse tomar decisão em relação àquele momento que ele estava vivendo. O Rogério adorou no primeiro momento, naquele momento, né? Foi útil para ele tomar a decisão. E dentro da sala do Rogério, ele pegou o telefone e ligou para o Francisco Torres, que era CEO, era diretor da Contitoro no Brasil, e vendeu o meu trabalho sem nem mesmo que ele existisse legalmente, né? Ele vendeu ali um projeto de informação, e também ligou para o Ricardo Carminiani da Wine Brands. Aquele dia, dentro do escritório da Ravan, surge a Ideal com 3 clientes importantes do mercado, e começa todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no mercado brasileiro. Hoje são 70, quase 80 clientes no mundo inteiro, em qual prestamos consultoria, os maiores importadores do Brasil, os maiores produtores do Brasil, associações como o Vibra Concevits, empresas como Pão de Açúcar, como Contitoro. Até hoje a Contitoro, a gente se orgulha muito disso, porque nessa história da Ideal, nós nunca perdemos um cliente. Exceto talvez a Expand, que deixou de existir. Sim, só se ele fechou. Mas a gente continua atendendo os mesmos players desde o início. Sinal que a gente conseguiu abastecer esse mercado com informações... Excelência de prestação de serviço. De dados, de confiança, de dados, de prestação de serviço, de inteligência de dados. O que a gente conseguiu fazer? Transformar esses dados possíveis em informações estratégicas importantes para as companhias tomarem decisões, tanto as companhias brasileiras como produtores no mundo inteiro. Hoje a Ideal não tem informação só do Brasil, nós temos dados de importação e exportação de aduanas de praticamente todo o mundo. E essas empresas, vinícolas, importadoras, produtoras, associações, podem entender, compreender os movimentos do mercado, entender as tendências de mercado, as projeções de mercado para suas tomadas de decisões. Então, esse é o trabalho que a Ideal veio. E quando nós conseguimos agregar isso aos importadores, que eles conseguiram então perceber que o quão isso seria importante para a sua tomada de decisão, nós também passamos a levar ao mercado, usando a imprensa como um meio de disseminação dessa informação, para que essa informação chegasse também aos sommeliers, aos representantes comerciais, às pessoas que estão também na rua, porque eu vivia isso. Era importante que eu soubesse o quanto o rosé vem crescendo, o quanto o branco vem crescendo, quais as principais origens. Então, alguns dados mais gerais do mercado, a gente toma a decisão, alguns anos atrás, de dispor ao mercado brasileiro. E a Ideal passa a ser, então, a mais importante empresa de dados, de inteligência do mercado da América Latina. Vocês são meio que únicos, né? Ou tem algum concorrente? Praticamente únicos. Que legal. Fico muito feliz que esse sucesso todo seja recorrente. E por quantos anos já, Felipe? 8 anos. Estamos fazendo 8 anos agora em março. Legal. Parabéns. Nós tivemos um evento agora há pouco tempo da Adega com a Ideal. Esse aqui que eu vou mostrar? Esse que você vai mostrar. Então vou colocar aqui. E eu falei 7 anos. Mas eu já estou perdendo noção do tempo. Já são 8 anos. Muito bem, então aqui nós temos aqui uma apresentação que você fez no evento, né? Essa apresentação que eu fiz no evento, esse evento é uma sociedade, uma parceria minha com o Christian Burgos, da revista Adega, e 2 vezes ao ano nós apresentamos ao mercado um seminário com dados e projeções importantes sobre o mercado, e neste caso também a premiação dos maiores importadores de vinho no Brasil. Certo. Bom, aqui nós temos já dá para perceber uma sazonalidade, né? Fim e começo de ano é baixa, né? Como esses dados, eles são a soma em milhões de litros, a soma da comercialização da indústria nacional com as importações. Então nós estamos falando do abastecimento do mercado. Nós estamos falando do sell-in, não do sell-out. O sell-out é a venda já ao consumidor final. O sell-in é o abastecimento do mercado. Então, nós temos no final do ano o melhor período de venda de vinho no Brasil. Quando eu falo venda, não estou transformando isso em consumo de vinho efetivo. Por quê? Nós temos Black Friday, nós temos Natal, nós temos Ano Novo, nós temos
na maior parte das empresas e nas famílias, os seus amigos secretos. O vinho, ele é presenteável. Então nós temos ali, nesse cenário de final do ano, um momento muito importante da venda de vinho no Brasil. Para o consumidor. Para o consumidor. Isso não quer dizer que ele está consumindo naquele momento. Não estamos falando aqui só de restaurantes, por exemplo, que ele está vendendo o vinho na mesa e, obviamente, o sommelier vai abrir e vai se degustar o vinho naquele momento. Então, este momento de presentear, o vinho é altamente presenteável. Sim. Então, o nosso melhor período de venda ao consumidor acontece no final do ano. Então, nosso maior período de abastecimento do mercado, a gente considera, na ideal, um delay em aproximadamente 3 meses entre o sell-in e o sell-out. Isso de uma forma geral. Obviamente, vinhos de valor agregado têm um gap maior. Deixa eu só fazer uma pergunta para ficar mais claro para mim e acho que para quem está vendo. Pelo que eu estou entendendo, nós temos 3 momentos que a gente pode medir. Primeiro tem o sell-in, depois Ok. tem o sell-out Ok. e depois tem o consumo. Sim, não que dá para medir. O consumo não dá para medir. O sellout também, hoje é possível medir o sellout por grandes redes, Tá. mas não é possível medir 100% do sellout no Brasil. O sell-in é possível medir 100% do sell-in. Então, a gente tem como garantia que o número apresentado aqui, ele é 100% o abastecimento do mercado. Então aqui, por exemplo, é o dado que a importadora vendeu para o supermercado ou vendeu para o lojista? Não. Não, aqui nós estamos falando da venda das vinícolas brasileiras para o trade, ou seja, de uma vinícola brasileira que vendeu para o supermercado, que vendeu para o restaurante, que vendeu para o consumidor final, Tá, somado ao volume de importação dos tá. importadores. tá, Então nós estamos falando desse abastecimento do mercado. tá. Aqui é possível captar 100% desse abastecimento. Então é o momento de compra, Momento de compra. Tá. Exatamente. Como os importados hoje... que você chama de sell-in. Selling. Como hoje, 50% dos importados no Brasil já são ofertados direto ao consumidor final por redes supermercadistas que importam direto, por e-commerce que importa direto, por importadores que parte da sua venda Mas se aqui- destina direto ao consumidor final. Aqui eu tenho o dado que o supermercado importou, não tem o dado quando ele vendeu. Perfeito. Por isso que o abastecimento maior do mercado acontece em setembro, outubro, e a venda lá no supermercado vai acontecer em novembro e dezembro. Certo. Consumo provavelmente dezembro forte. O sellout em dezembro é muito forte e o sell-in fraco. Uhum. Porque ele já comprou esse produto em outubro, Já tá setembro, estocado. outubro, Para abastecer. para abastecer o seu ponto de venda para vender esse produto em dezembro, em novembro, dezembro. Então nós temos nos meses de setembro, outubro, em 2019 isso fica muito claro, que nós tínhamos um cenário pré-pandemia. Né? Foi o último ano sem o efeito pandemia no mercado brasileiro. Então nós temos, olha lá, no mês de outubro, o melhor mês de abastecimento do mercado, Certo. que foram 48 milhões de litros. Importante isso, as categorias mudam um pouco, né? Então o vinho de mesa tem uma sazonalidade, o vinho fino brasileiro tem outra sazonalidade, o importado tem outra sazonalidade, o espumante tem uma sazonalidade ainda muito grande no segundo semestre. Aqui é vinho fino. Aqui nós estamos falando de tudo. Ah, tudo. Tudo que é vinho. Vinho de mesa, vinho fino, espumante nacional, espumante importado, champanhe, tudo que é vinho. Tá nesse número aqui. Então, o que é legal nesse mapa, nesse raio-x do mercado brasileiro? Inicia a pandemia no Brasil em março de 2020, correto? Uhum. Primeiro momento, fecha a economia. As pessoas vão ter que ir para casa, restaurantes fechados, escritórios fechados, as pessoas vão para dentro de casa. No primeiro momento, veja, isso é novo para todo mundo, Uhum. né? Então, o que os compradores fizeram? Tanto os importadores como os compradores de redes vão parar de comprar. A gente não sabe se vai estar aberto, se as fronteiras vão estar abertas, se a gente vai conseguir importar, se vai conseguir colocar esse produto dentro de casa, se a gente vai vender, melhor não comprar. Bom, deixa o que a gente tem em estoque e não vamos trazer mais nada. Então, no primeiro momento, a gente tem uma retração desse mercado, desse comprador, desse importador, pelo medo, da insegurança, do futuro. A gente não sabia o que ia acontecer. Quando chega em abril, né, fechou em março, abril, maio, a Ideal solta uma matéria que viralizou muito no mercado brasileiro, que era: o vinho é a bebida da pandemia. Por que a Ideal solta esse número? Veja, em abril e maio, a gente já chega a 40 milhões de litros no abastecimento do mercado.
por que a gente começa a crescer tanto se o comprador que tava com medo no primeiro momento tinha deixado de comprar e agora ele tá comprando desesperado? Por quê? Porque o sellout também tá acontecendo. Porque a venda no supermercado estava acontecendo muito rápido. As pessoas foram para dentro do supermercado, vocês vão lembrar disso claramente. As pessoas com medo também de faltar as coisas em casa, foram para dentro do supermercado e se abasteceram, não é? E se abasteceram também do vinho. E isso é muito importante, porque o vinho passou a ser realmente, na pandemia, a bebida da pandemia. Aí a gente vai discutir N fatores por isso. Por que o vinho passou a ser a bebida da pandemia? O vinho é uma bebida mais familiar, não é? Dentro de casa, as pessoas tinham a liberdade de, durante o dia, abrir uma taça de vinho, abrir uma garrafa de vinho enquanto trabalhava. Não tinha preocupação em beber e dirigir, não é? Estava fora do escritório, não é? A gente tem o crescimento da gastronomia gourmet, que impacta diretamente no consumo do vinho, né? São coisas que andam totalmente ligadas. E todos esses fatores juntos, eu tenho um amigo que disse o seguinte, que eu achei muito, muito bacana o que ele me disse. Quando eu passava a encontrar com um amigo, eu passava e comprava cerveja. Mas como eu vou ter que ficar em casa com a minha esposa, eu não vou abrir uma cerveja para tomar com a minha esposa, eu quero ali um momento mais íntimo com a minha esposa, né? Então eu vou comprar um vinho. E passou a ser o vinho realmente esse momento ali mais familiar. Aquele momento dentro de casa, as pessoas procurando os seus prazeres, né? Para poder resistir a todo aquele tempo dentro de casa, ao que fazer. E o vinho se tornou a bebida da pandemia. E a gente chega em julho de 2020 com 63 milhões de litros vendidos ou comercializados junto com a importação em um único mês. É o recorde histórico do mercado do vinho. 2019 já tinha sido o melhor ano do mercado do vinho no Brasil. Com esses 48 aqui. Com 384 milhões de litros o ano todo. O ano todo. A gente fecha 2020 com 501 milhões de litros. Nós tivemos um crescimento de mais de 30% no abastecimento do mercado em um único ano. Incrível. Bom, termina 2020, ainda sobre pandemia, com mais de 200 mil mortes por dia. Nós sofrendo com a desvalorização da moeda brasileira, que desvalorizou mais de 30% em 2020, toda a crise econômica pela pandemia. E qual era o desafio de 2021? Sustentar parte desse crescimento. Crescemos, entendemos que foi um ano atípico, entendemos que as pessoas estavam dentro de casa, entendemos que por isso também o mercado cresceu, e o desafio de 2021, então, era manter, ou tentar manter parte deste crescimento, para que a gente não perdesse tudo que nós conquistamos. E com tudo isso, o vinho também passou a ser mais presente na imprensa. Se falou muito de vinho. Trouxe novos consumidores. E a gente começou a se basear, então, em quanto esses novos consumidores, ou quanto desses novos consumidores pode resistir a este crescimento. Né? Entendíamos que as pessoas voltando a uma rotina de vida, perderíamos um pouco desse momento de consumo. Não é? Talvez passaria nos bares após o trabalho, encontraria novamente com os amigos, viveriam outros momentos, perderia aquele momento de abrir uma taça durante o dia, né? Se preocuparia com beber e dirigir a hora que sair do trabalho. Então nós começamos a nos preocupar com a retomada dessa sociedade. Mas, em março de 2021, mais uma vez, uma outra onda de pandemia, novamente as pessoas dentro de casa. O que acontece com o mercado? Mais uma vez, tem um crescimento de demanda. E, mais uma vez, um crescimento de sell-in. Se você for 2 slides para frente, Marcelo, vai ficar muito claro o que eu estou dizendo. Mais um, por favor. Aí, fica muito claro que nós tivemos 2 bolhas de consumo em 2 períodos que a pandemia se estabeleceu muito forte ao mercado brasileiro. Felipe, e agora? Com as pessoas voltando a uma rotina de vida. Hoje nós tivemos a notícia que vamos deixar de usar as máscaras em lugares abertos. O que vai acontecer com isso? Nós perderemos esse crescimento? As pessoas voltarão nós podemos voltar ao mercado de 2019? Não acredito. Mas ainda é uma incerteza muito grande. Qual será esse novo mercado do vinho? O Marcelo colocou um ponto que nós tínhamos o mercado do vinho antes da Expand e o mercado do vinho depois da Expand. Eu posso dizer, Marcelo, que nós temos o mercado do vinho antes da pandemia
e o mercado do vinho pós-pandemia. Sem dúvida. Concordo. Mas voltando aqui, a gente teve uma pequena queda em 21, né? Eu fiz a conta de cabeça aqui, mais ou menos o que uns 490. Tá lá em cima, ó, 489,2. Nós tivemos uma queda de 2%. Ou seja, Quase conseguimos sustentar Exato. o crescimento do mercado em 2021. Se você for um slide para frente agora, Tá. a gente vai dizer o seguinte: o mercado de 2019, antes da pandemia, para 2021, Cresceu 27. em pandemia ainda, com uma parte de pandemia, né? Nós temos um crescimento de 27%. E com um detalhe ali no slide anterior, você percebe em 2021 a uniformidade muito maior no consumo, né? Então você vê ali que dos meses de abril até novembro, você praticamente se manteve ali entre 48 e 55 milhões de litros por mês, né? Então ele foi muito mais estável do que nos outros anos. Então acho que é um fator a se comemorar também, né? O que acontece um pouquinho nesse final de ano... O diferencial é aquele pico ali, né? O Aqui meio que diferencial é o manteve. pico. O pico da pandemia em 2020 foi maior do que 2021. O que acontece é que, no segundo semestre de 2021, as pessoas já voltando a essa rotina de vida, a gente já começou a perceber uma redução de sellout. Então, em algumas redes varejistas que a gente presta consultoria e tem bastante contato, a gente chega em uma queda em torno de 15% o ano passado em sellout. Como nós não tivemos uma queda em abastecimento do mercado, entende-se que a gente vira o ano de 2020 um pouco mais estocado do que viramos o ano de 2020 para 2021. Fato é que as pessoas voltando a essa rotina de vida normal, praticamente normal, que nós estamos vivendo, de ir para o escritório, de reuniões, de trabalho, a gente já percebe uma redução pequena ou uma redução deste sellout. Agora, engraçado, desculpa te cortar, engraçado que a gente teve esse pico com os restaurantes fechados, né? Que Marcelo, eram os grandes vendedores de vinho, eu tô errado? Não. Os restaurantes no Brasil, o on-trade no Brasil, a Ideal mensura que eles representavam antes da pandemia 9% do mercado brasileiro. Ah, só 9. E depois da pandemia passaram a representar 5% do mercado brasileiro. Aí está uma grande diferença do Brasil para a Europa. Na Europa nós temos uma força de consumo muito maior no on-trade, nos restaurantes, do que no Brasil. Esse também é um dos fatores que, comparando o Brasil com a Europa na pandemia, se viu uma redução do consumo na Europa e um crescimento de consumo no Brasil. Ah, houve redução na Europa de consumo? Sim, a maior parte do consumo da Europa está no restaurante. Tem essa diferença do momento de consumo. Entendi. Eu achava que era mais no restaurante. Mas beleza, 9%. Bom, podemos continuar aqui? Podemos continuar? Bom, agora vamos dividir um pouco os canais, né? Os tipos de vinho no Brasil. Isso é bem bacana. Quando a gente separa os espumantes, 86%, e aqui incluindo nos importados os champanhes, obviamente que são espumantes também, nós estamos falando que em 2020 o mercado de espumante nacional representava 84% do mercado, passa em 2021 para 86% do mercado. De 2019 para 2020, veja que nós tivemos uma queda de 1% na comercialização do espumante brasileiro. A projeção da Ideal com a pandemia era uma redução muito maior do mercado de espumante. Por quê? Nós não tivemos festa, nós não tivemos eventos, não tivemos comemorações de final de ano, não tínhamos ajuntamento e tínhamos a sazonalidade muito alta do espumante no último, que atendia o final do ano, setembro, outubro e novembro. E o que me traz essa informação, né? O que esse dado, a gente trabalhando esse dado, leva a informação? Que o consumidor do espumante está também migrando para outros momentos de consumo. Hoje é muito mais fácil a gente perceber que há um crescimento do consumo de espumante também em casa. Que é um aumento hoje, né, com os restaurantes abertos, que é um consumo maior de espumante nos restaurantes. Que é um aumento de consumo nas praias. Então, expandiu o momento do consumo do espumante, que era um desafio enorme da indústria brasileira. E aí, quando a gente fala de espumante importado, esse sim sofreu mais durante a pandemia, até por a desvalorização da moeda brasileira, do aumento de preço dos importados. Então, sofreu mais os espumantes importados, mas se recuperou muito rápido em 2020. Em 2021,
nós temos um recorde histórico do consumo de espumante no Brasil, chegando a aproximadamente 185 ml por habitante, Caramba. maior de 18 anos. Agora, não estou entendendo uma coisa. Ali eu vejo que o espumante nacional cresceu de 81 para 84. De onde sai esse menos 1%? Ali é a proporção em relação ao nacional, em relação ao importado. Como o importado caiu mais do que o nacional, nós temos um ganho de share do nacional em relação ao importado. Aonde que você tem ou você não tem aqui a quantidade de venda de espumante? Em volume aí nós não temos. Ah, tá. Depois eu posso até te Tá. agregar, você É pode que mandar esse para o menos pessoal. 1, então, é porque 2020, ao todo, ele foi menor. De 2019 para 2021, nós Houve temos uma uma queda. redução de 1% na comercialização do espumante nacional e tivemos uma redução de 21% na importação de espumantes. Como a redução foi maior dos espumantes importados, Sim. a proporção do nacional em relação ao todo Tá. foi maior. Ali é só a proporção. Então nós saímos em 2019 de 81% para 84% em 2020 para 86% em 2021. Agora, aqui também eu não tenho a quantidade. A quantidade aqui em 2021 foi maior? Ou foi igual ou foi menor? Não que foi maior. Foi maior. Em 2021 nós temos um recorde histórico da comercialização de espumante. No total são aproximadamente 33 milhões de litros. Tá. Já quando a gente fala em vinho tranquilo, a gente separa então. O vinho de mesa em 2019 representava 64% do total comercializado de vinhos no Brasil. Né? O vinho de mesa são os vinhos produzidos com uvas não vitiviníferas, né, Vini? Exato. Nós temos 4% do vinho fino brasileiro. E aí eu vou chamar atenção para o vinho fino brasileiro. Veja, a gente sai de 4% para 6% em 2020 e chega em 2021 a 8% do mercado brasileiro. Praticamente dobramos o share do vinho fino brasileiro no nosso mercado. Que E legal, aí hein? eu tenho uma pergunta para te fazer nesse Claro. sentido. Que nesse intervalo em 2020, nós tivemos aqui no Brasil aquela que foi considerada a safra das safras, né? Perfeito. Uma safra histórica que de máxima qualidade e para muitos produtores a melhor que muitos vinificaram. Talvez, e isso foi muito divulgado na mídia e nas redes sociais. Talvez esse fator deve ter influenciado nessa duplicação aí, né, do consumo. Vini, a gente agrega 3 fatores primordiais. Um deles é, sem dúvida, a safra da safra. E 2021, nós estamos com uma safra em menor quantidade, por conta do calor que nós Fator tivemos climático, né? no Rio Grande do Sul, principalmente, que ainda é o nosso maior polo produtor. Mas nós temos um vinho em qualidade que pode ser superior a 2020. Né? Mas a qualidade, sem dúvida, o crescimento da qualidade nos últimos anos e ser a safra da safra em 2020 foi um fator muito relevante. O segundo é também a desvalorização da moeda brasileira. O importado ficou mais caro, deu mais oportunidade ao vinho nacional. E o terceiro, que para mim é o grande fator, com a pandemia e muitas vinícolas que não, agora me fugiu a palavra. Sobrevivem. Passado. Sobreviviam. Perfeito, me fugiu a palavra. Do enoturismo, também tiveram que fechar as suas portas para o turista na pandemia. E qual foi o grande desafio? Tirar esse vinho das vinícolas e ampliar a distribuição do vinho nacional. Então ampliou muito a capilaridade. O vinho brasileiro passou a chegar na casa de pessoas que antes não chegavam. E nós tivemos importadores importantes que agregaram o vinho nacional ao seu portfólio. E hoje, e isso não é segredo para ninguém, não, os importadores são os maiores distribuidores de vinho do Brasil. Sem dúvida alguma. E agregaram o vinho nacional à sua distribuição. Então, se a gente listar aqui, Evino tem vinho nacional, Cantu tem vinho nacional, Gran Cru tem vinho nacional, Portos, né? Portos tem vinho nacional, Gran Cru tem vinho nacional, Mistral tem vinho nacional. Os grandes distribuidores de vinho no Brasil agregaram e viram esse crescimento no vinho brasileiro. Então, eu acho que são esses 3 fatores que agregaram. Qualidade, capilaridade e competição de preço. Fantástico. Toma vinho. E o aumento Molha a boca. do consumo do vinho de mesa nacional, isso também é algo a se valorizar, porque muitas vezes o vinho de mesa ele vem a ser uma porta de entrada, Total. né, pro mundo do vinho. Então você notar esse crescimento ali de 32% de 2019 para 2020, né, ainda que se perdeu um pouco de 2020 para 2021, mas você tem aí 21% de aumento se considerar de 2019 para 21, né? Esses 32 para 31 são os importados.
E aí eles terminam agora 2021 com 34%. O vinho de mesa, ele passa de 64% para 63% em 2020 e termina 2021 com 58%. Por que há uma queda no vinho de mesa? Primeiro nós vimos um crescimento, né? Em 2019 para 20 nós temos um crescimento de 32% no vinho de mesa. Por que nós tivemos esse crescimento? O próprio auxílio emergencial. Ainda o vinho de mesa tem uma distribuição muito forte nas periferias do Brasil. E incluindo até o próprio auxílio emergencial do governo influenciou neste resultado do vinho de mesa. Entende-se que o vinho de mesa tem uma distribuição forte nas periferias, mas culturalmente nós temos um Brasil que tem uma base de consumo muito forte no residual de açúcar. E aí a gente vai levar isso a uma discussão muito interessante, que é o crescimento do primitivo, o crescimento do rosé, o crescimento do sweet, crescimento de vinhos que tem um residual de açúcar importante ao mercado brasileiro. Já em 2021 nós temos uma queda do vinho de mesa. Por que nós temos uma queda? Bom, cortou o auxílio emergencial, mas esse não é o fator primordial, mas principalmente o fator econômico do consumidor, da população? Não, da inflação, do aumento da inflação, né? Então tá pagando mais caro no commodity, tá pagando mais caro no arroz, tá pagando mais caro no feijão, tá pagando mais caro na carne, e isso acaba afetando muito os produtos que são secundários. O orçamento fica mais apertado, né? Então, esse aumento da inflação em 2021, com os aumentos de preço que nós tivemos por conta de falta de garrafa, né? Com aumento de custo, com aumento de papelão, com aumento de insumos para esse produto, nós temos uma redução do vinho de mesa. Já o vinho brasileiro continuou crescendo. Crescemos 35% em 2021. E crescemos 5% nas importações. E talvez até também uma evolução do paladar do consumidor que se teve nesse período também pode ter influenciado para que algumas pessoas tenham migrado do vinho de mesa para o vinho fino. Agora você comentou essa questão da falta de garrafas. O ano passado eu estive com a enóloga de vinho de mesa da Campestre, que é a vinícola que faz o vinho de mesa mais vendido no Brasil, que é o Pérgola. Sim. E ela me relatou que eles tinham mais de 5 milhões de litros de vinho de mesa parado nos tanques, só esperando para ser engarrafado, porque não tinha garrafa no mercado para poder atender, para poder engarrafar e botar o vinho para venda. Então era assim, era algo que você tinha que reservar, você tinha que pedir com algumas semanas, às vezes até alguns meses de antecedência, dependendo do volume, para você poder ser atendido, porque não tinha garrafa para atender essa demanda, né? Um fato muito curioso. A gente ainda vive essa situação, né? Essa questão da garrafa, eu acho que é um problema que não será solucionado tão rápido, porque nós temos um problema sério no mundo, mas principalmente na América Latina. Hoje o problema de garrafa impacta em Chile, impacta em Argentina, impacta em Brasil. Além disso, nós tivemos incêndio na fábrica de vidro da Argentina, e nós temos a Argentina comprando do Chile, temos o Brasil comprando do Chile, e a indústria chilena comprando do seu fabricante. Então, nós temos um problema de abastecimento importante de vidro na América Latina, como um todo. E isso vai impactar em preço. Sim. Ela chegou a comentar comigo até que tinha algumas vinícolas, e até a Campestre entrava nessa linha também, de estar importando garrafa da China. Sim. E que a garrafa era mais cara do que o litro do vinho em alguns casos, então... Nós temos um problema hoje muito grave da China, que é frete. Ali é do mundo inteiro, mas da China principalmente. Em alguns casos, o frete, que era de $3.000, chegou a $10.000 de container, de frete internacional nessa importação para a China. Então, é praticamente inviável essa importação de insumos da China. Ser socorrido pelo mercado da América Latina é um pouquinho mais barato, mas sem dúvida a gente tem um problema grave aí de abastecimento. Pergunta de leigo. O Brasil produz garrafas também, imagino. O Brasil tem 2 indústrias, se eu não me engano. Na verdade, 3. Até a Valduga, né, tem um grupo de produtores lá de vinho no Rio Grande do Sul que estão se unindo para criar uma nova empresa para atender a demanda local. Entendi.
Agora a gente tem também, pode-se lembrar que a gente tem um mercado cervejeiro muito forte no Brasil. Sim. Também. Que também é abastecido pelas mesmas fábricas. E até algumas marcas de cerveja tiraram de circulação algumas linhas que eram engarrafadas em garrafa de vidro, porque não tinha garrafa para. Então, até algumas marcas saíram do mercado, assim, ou você viu uma menor concentração delas por conta disso. Isso a gente tem discutido uma tendência muito forte, que são as embalagens alternativas. Eu estava animado com a Tetra Pak, porque eu tinha ouvido, né, de um sommelier que era a melhor embalagem. E até passei vergonha aqui com a Karine, quando eu disse que a Tetra Pak era melhor, porque eu vendi o que eu tinha comprado. E aí eu descobri que tem redução se está em Tetra Pak e não há oxigenação, né? Então, tirando a Tetra Pak, nós vamos para onde? Nós temos hoje, no vinho do dia a dia, a gente tem o bag, né, que ainda é inclusive bastante importante para o vinho em taça nos restaurantes. Sim. Pode ser uma saída, mas não uma solução. Mas isso é mais para restaurante, né? A dificuldade ainda é fazer esse Ou bag. Ou famílias muito grandes, né? 20 pessoas. Ou para quem consome Amigo, muito, né? Não, mas é engraçado, porque o bag ela tem uma duração que hoje se diz uma duração de 3 meses depois de aberto, 2 a 3 meses depois de aberto. Para aquele consumidor que toma uma taça todo dia, você deixa na porta da geladeira o bag, você vai lá, põe uma tacinha, fecha. No dia seguinte você põe uma tacinha, fecha. Com vidro você não consegue fazer isso. Sim. Exato. Né? Então você consegue. Agora, fazer com que o consumidor adquira esse conceito. Eu acho que aí está a dificuldade. Né? Agregar isso ao consumidor. Nós ainda temos um baita preconceito com algumas embalagens, inclusive o bag-in-box, incluindo o bag-in-box. Mas eu acho que isso leva tempo para estimular esse consumidor, que é uma embalagem mais... Ela é mais informal, você não tem o ritual também, né? Biológica, não é qualquer palavra, mas é reciclável, Sim. mais fácil de reciclar. Que você consiga armazenar por mais tempo. Então você tem algumas coisas importantes em relação ao uso do bag. Mas a dificuldade é colocar na cabeça do consumidor, ou agregar essa cultura ao consumidor, que já está habituado pela garrafa há tanto tempo. E o bag não tem aquele mesmo ritual que você tem, né? Quando do abrir a garrafa, do servir, é diferente, né? Então, o status. O status também. Agora eu acho que nessa linha dos novos materiais, eu acho que sem dúvida é o vinho o material que mais cresceu para armazenamento de vinho nesse período é a lata, né? O vinho em lata aumentou assim o consumo exponencialmente, né? Mas eu acho que é um consumidor diferente da lata. O consumidor, normalmente, o vinho em lata que nós temos hoje no mercado, a gente tem falado muito sobre essa questão da lata. O vinho que a gente tem hoje no mercado, ele tem baixo teor alcoólico. Normalmente ele é um rosé, né? O mais vendido é o rosé e o branco, menos o tinto. Ele é esse low álcool, né? Ele tem um frisantezinho, né? Tem um gás carbônico ali que estimula um pouquinho da picância do gás carbônico. E ele está muito mais voltado a um consumidor novo. Eu brinco que é o consumidor dos drinks, né? É o consumidor do gin. É mais fácil o consumidor do gin migrar para um vinho em lata do que o consumidor do vinho tradicional partir para um vinho em lata. Tanto é que no supermercado que a gente presta consultoria, a gente estimula o cara a colocar essa lata junto com os Red Bulls, junto com o gin. Porque esse consumidor é um consumidor novo, é um consumidor diferente do consumidor do vinho tradicional na lata. Ou seja, quem toma vinho não vai buscar vinho em lata, normalmente, né? Normalmente não. Uhum. Eu acho que está muito também voltado ao momento de consumo. Claro. Eu estimulo muito a lata. Então, por exemplo, esses dias eu estava numa live, eu fui e peguei uma lata. Eu estava sozinho, só eu ia abrir aquele vinho, só eu ia tomar, eu não ia tomar uma garrafa, ia voltar a trabalhar. Eu estava tava em Sorocaba, tem uma casa em Sorocaba, um calor gigante, na beira da piscina fazendo a live. Eu vou abrir uma lata. Perfeita, né? Tinha ali pra mim, aquele momento, pediu uma lata. Né? O estilo do vinho que estava na lata. Uhum. Eu acho que está muito voltado a isso, não é, Vi? Sim, e eu acho que um outro fator também que na lata, no primeiro momento, não emplacou tanto, mas que eu acho que agora vem aumentando também esse consumo, além dessa questão de ser despojada para uma praia, beira de piscina, a lata sempre costuma ser bem bonita, assim, uma coisa mais atrativa, mais jovial. Mais cool, né? Mais cool, exatamente. Mas eu acho que um fator que no primeiro momento atrapalhou um pouco a lata é o preço. Ainda mais quando você pensa no consumidor desse vinho, que é o consumidor mais jovem.
E a lata, eu acho que no primeiro momento ela veio com um valor muito elevado e algumas latas custavam, por exemplo, o preço de um fardo de cerveja. Sim. E aí é difícil você convencer num primeiro momento aquele consumidor que está começando a consumir vinho que ele vai tomar uma lata no mesmo valor que ele compraria um pack de cerveja. Então também acho que quando algumas grandes marcas, então você tem, por exemplo, grandes marcas portuguesas fazendo vinho em lata, você tem atualmente aí um projeto da Você tem Ambev Ambev já com a distribuindo, Miolo, que é é. o Som, né? Então, um vinho num E preço hoje é a já lata mais barata do acessível. mercado. Exato, acho que em torno de R$10. Isso, R$ 9,90, R$ 10, exatamente isso. Né? Então você tem grandes players entrando aí com latas com preço mais acessível e eu acho que isso vai ajudar a aumentar o consumo desse tipo, né? E a qualidade melhorou também, né? O Diego Arrébola veio aqui, ele tem um vinho em lata que é o Aria Wines, é um vinho em lata de uma qualidade Sem dúvida. muito elevada. Para quem você toma tranquilamente aquele vinho ali e um blend muito bem elaborado, muito bem feito. Então acho que todos esses fatores aí vão influenciar no consumo da lata. Mas eu tava puxando, um cliente meu me pediu um dado de quanto representava o vinho em garrafa no Brasil. Eu mandei para ele, vou até falar para vocês, mas é algo em 98% do vinho vendido no Brasil são garrafas de 750 ml. Quer ver? Tá aqui. 97% do vinho vendido no Brasil ainda são garrafas de 750 ml, garrafa de vidro. Uau. Nem as meias garrafas, né? A 375 ou as Magnums, e destes, a Magnum é que tem ainda um crescimento um pouquinho maior, que a gente vive essa questão do status, né? Sim. Eu brinco, e hoje tá na moda você abrir uma Magnum na mesa. Isso chama muito atenção, Sim. e a gente tem esse crescimento da Magnum. Mas fora isso, o mercado ainda é muito dominado pela garrafa de vidro de 750 ml. Transformar esse consumidor, agregar valor a este produto, para esse consumidor comprar embalagens alternativas, por mais que a gente tem que falar, e a gente fala muito sobre bags, sobre lata, e a gente estimula essas novas tendências, até porque o vinho precisa ofertar estilos de produto diferente para adquirir consumidores diferentes. Eu acho que a gente abriu muito o leque com de consumidores com esses novos produtos. Vinho com residual de açúcar, vinho em lata, vinho em bag, vinho em Tetra Pak, vinho em garrafão, vinho nacional, vinho importado. Você diversifica a oferta e amplia a base de consumidores. Eu agrego o nosso crescimento dos últimos anos também a isso. Muito legal. Próximo slide aqui. O que nós temos? Bom, aí a gente falou um pouquinho sobre economia para falar das nossas projeções para 2022. E aí a gente pode até passar um pouquinho rápido, mas a gente sofre muito com o efeito da desvalorização da moeda brasileira. Hoje a gente vive a valorização do dólar, principalmente pelo aumento da taxa de juros no Brasil para controlar a inflação, mas também pela desvalorização das moedas fortes frente aos problemas geopolíticos, pela guerra. Mas deu uma quedinha o dólar, né? Ajudou? Não, porque deu uma queda importante, né? Mas essa queda muito mais voltada aos problemas geopolíticos, da desvalorização das moedas fortes no mundo, do que o crescimento potencial do mercado brasileiro. E veja, a gente ainda tem algo a enfrentar no segundo semestre. A gente tem eleição, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem uma alta da inflação. Tudo isso impacta numa redução do dinheiro circulando no país, mas também num aumento importante do custo dos produtos, principalmente os importados. Mas também, como a gente falou da garrafa, o nacional também é impactado pelos aumentos do câmbio por conta da importação de insumos. Certo. Ainda grande parte dos insumos aqui no Brasil são importados, né? Sem Desde dúvida. Tanque, barrica, maquinário, né? Enfim, tudo ainda é importado e num valor muito alto, né? Essa questão do câmbio que nós estávamos falando vai impactar muito esse ano ainda no importado. A gente tem os aumentos de frete, a gente tem aumento de FOB por conta de problemas climáticos na Europa, por problemas de insumos na América do Sul. Nós passamos por um momento de aumento importante na composição de preço dos produtos no Brasil. E entenda-se que também os importadores estão com as margens sufocadas. A gente já vive isso ao longo dos últimos anos. E o que foi possível apertar de margem já foi esmagado pelos aumentos de custo. Então é muito difícil a gente controlar o não aumento de preço esse ano ao consumidor final. Aqui uma pergunta. Você mostra a inflação acumulada nos últimos 12 meses, né? Só que janeiro de 21 você já começa com 4,56? Janeiro de 2021, 4,56.
Essa foi a inflação do mês? do mês. Nossa, não me lembrava disso. Aí depois foi tudo pouquinho. Lembrando que em janeiro de 2021 a gente tinha uma taxa de juros próxima de 2%. Não, mas entenda uma Também. coisa. 5,20 é a taxa do mês? Mês. Fechada do mês. Nossa. Mas os 12 referente aos 12 meses anteriores, né? É a soma dos Referente 12 aos meses 12 meses anteriores. anteriores. Ah, Exatamente, isso, exatamente. É o fechamento do mês referente aos 12 meses. Isso, Ah, referente aos 12 entendi, anteriores. É o fechamento do mês, Exato. é o dado divulgado no mês, Olhando por olhando 12 os meses 12 pra meses. trás. Exatamente. Porque eu falei, caramba, não tava com essa Você visão. teve um ano de baixa inflação. Acho Sim, que eu bati a sim, cabeça. Mas agora Mas, entendi. veja, nós temos em janeiro de 2022 10,38 e já com um aumento importante da taxa de juros, que é um meio importante do governo controlar essa inflação. Sim. Então a gente tem uma redução forte do poder de compra do brasileiro, principalmente nas commodities que vão impactar no mercado do vinho. Bom, aqui a gente fala um pouquinho da taxa de juros, da Selic, chegando aí a previsão do Banco Central é fechar o ano a 12,25%. Nós estamos a mais de 10%, já com 2 dígitos a evolução da Selic. Também impacta em menos dinheiro em circulação no país, mas o que a gente traz a isso? Né? Players que trabalham alavancados para importação. E aí a gente teve um crescimento nos últimos anos de forte importação de restaurantes, de empórios, e muitos captando recursos. A gente tinha uma taxa de juros muito baixa durante a pandemia, e era possível captar esse recurso para investimento. Ficou difícil. E agora ficou difícil, o dinheiro está caro. É. Bom, e a gente fecha com a projeção então para 2022, né? Qual que é a nossa projeção com todo esse cenário de crescimento nos últimos anos e cenários econômicos? Qual que é a nossa projeção? E o que é legal nesse slide, veja, a gente sai de 322 milhões de litros em 2014 para 489 milhões de litros em 2021. É um crescimento bastante importante. E aí, obviamente, por várias contas matemáticas, estatísticas, a gente chega a uma projeção entre 497 milhões de litros e 465 milhões de litros. Ou seja, de um crescimento possível de 2% para uma redução possível no cenário mais pessimista de 5%. Nos últimos anos a gente tem acertado. E se você for para o próximo slide, por favor, a gente separa um pouquinho para as categorias que a gente estima estes movimentos. Então nós estamos estimando continuar crescendo com os espumantes, muito por conta dessa mudança de sazonalidade, da volta das pessoas aos encontros com os amigos, às comemorações, aos casamentos, às festas, Então, mas aos eventos. Me permita te interromper, vou Claro. voltar aqui. Nós estamos tendo meio que o fim da pandemia. Sim, Os eventos estão voltando. sim, Nós vamos ter um final de ano provavelmente normal, como Sim. tivemos há 3 anos atrás. sim. Restaurantes também estão voltando o consumo no restaurante. Nós temos hoje uma população que aprendeu a tomar vinho na pandemia. Ela é mais consumidora. Com tudo isso a favor, por que você prevê uma queda? Veja, eu não tenho chamado de queda. Pelo crescimento tão forte que nós tivemos em 2 anos, a gente tem chamado de ajuste. É natural o mercado fazer um ajuste e voltar a crescer. As nossas projeções para 2023, 2024 é voltar a crescer. Muito pelos fatores econômicos, pela redução do poder aquisitivo das pessoas esse ano. E o vinho pode ser um dos pontos que serão cortados da cesta de compra de muitos brasileiros. 80% da nossa venda de vinhos está abaixo de R$70 a garrafa. 60, R$70 a garrafa. E este consumidor, que a gente tem chamado, não de uma forma pejorativa, mas até instigando, a gente tem chamado de consumidor não qualitativo por não ter uma percepção técnica sobre o vinho, né? Então ele consome por prazer, por gosto, mas não tem como absorver de uma taça os elementos técnicos desse vinho que ele tem a oferecer. Ou valorizar vinhos mais caros, ou até não pode também, né? E aí, normalmente, quando a gente tem um efeito como esse de economia e de aumentos de custo, é natural nós termos uma redução do preço FOB de importação para equilibrar o preço de oferta. Porém, esse ano nós estamos com muita dificuldade de reduzir o preço FOB, porque nós tivemos aumentos de preço em todo o mundo. Tivemos aumentos de custos importantes. Então, reduzir este preço de oferta ao consumidor final, para a gente, é mais difícil esse ano
de 2022. Então esse consumidor, ele acaba fazendo um downgrade se a gente colocar uma condição preço-qualidade, ele acaba fazendo um downgrade importante de preço e qualidade. Então, o preço médio do ano passado, de 2020, o ano retrasado de 2020, era de R$ 55,00 uma garrafa de vinho. Esse é o preço médio de oferta do vinho no Brasil. Se ele não tem a condição, o capital para manter esse preço de oferta, provavelmente esse preço de oferta vai diminuir, ou nós vamos diminuir a quantidade de produto, a frequência de consumo do vinho no Brasil. O que tende a diminuir a quantidade de garrafas vendidas ao mercado. Então eu tenho atrelado muito essa projeção de um ajuste do mercado à situação econômica vivida pelo Brasil em 2022. Agora, no próximo slide, você vai ver que a gente está atribuindo por favor, mais um. Isso. A gente está atribuindo essa queda muito mais ao vinho importado e ao vinho de mesa. Quem vai crescer nesse mercado? Eu acho que continua crescendo o vinho nacional, né? Vem num crescimento bastante importante. E veja, nós temos hoje um piso de aproximadamente R$30 o vinho importado. Né? Se a gente for nos atacarejos, que são os maiores vendedores de vinho de menor valor agregado, nós vamos encontrar os reservados a R$28, R$29. Então vamos colocar um piso próximo de R$30. Nós temos um crescimento muito importante da indústria nacional, inclusive podendo usar a terminologia reservada nos seus rótulos a R$22, R$23, R$24, R$25. Às vezes até menos, né? Às vezes até menos. Você pega algumas marcas como, por exemplo, o Salton Classic, Virtus da Monte Pascoal, Marcos James, ali abaixo dos R$20 é comum você encontrar, né? E aí essa faixa de preço que a gente tem projetado um crescimento muito importante para 2022. Desse consumidor fazendo um downgrade de preço e também os aumentos de preço dos importados. Por isso que nós estamos projetando uma redução dos importados em torno de 10%. Nas importações. E de certa Mas forma... aqui você também, 465, você usou o seu worst case aqui, né? Eu usei o cenário mais pessimista. Talvez então a gente até emparelhe. Pode empatar. E de certa forma também o aumento do número de vinícolas que vem surgindo aqui no Brasil, você pega no Sudeste, no Sul do Brasil, em vários lugares, até no Recôncavo Baiano, no Vale de São Francisco, tem muitos projetos surgindo nos últimos anos. Muito. Talvez isso também ajude. É mais vinho brasileiro fino no mercado, né, disponível. Por que nós não estamos projetando uma queda maior? Porque a gente também vê a volta dos restaurantes com potencial muito grande, a verticalização da distribuição de importadores vendendo direto ao consumidor final com uma melhor condição de preço e reduzindo esses aumentos de preço de oferta ao consumidor final. E o vinho brasileiro realmente pra gente deve ser o grande destaque esse ano no mercado brasileiro. Feliz de ouvir isso. Bom, continuando aqui... eu acho que esse pode ser o último slide que eu acho que gostaria de chamar a atenção, que nós temos uma redução da participação do Chile no mercado brasileiro, certo, de 41 para 36 pontos percentuais. E veja, o Brasil passando de 12% para 20% do mercado brasileiro e é um share em volume, incluindo todas as origens, incluindo o Brasil, que são comercializados os vinhos no Brasil. Se nós usarmos a base de 2019, veja que o Brasil era o quarta origem, atrás de Argentina e Portugal. E Portugal era a segunda, né? E Portugal era a segunda origem. E nós temos um crescimento, então, do Brasil. A Argentina cresceu muito no mercado brasileiro por uma força de vinhos low price, que era uma dificuldade, até pela crise financeira da Argentina, a ofertar esse vinho de entrada no mercado brasileiro. Foi onde o Chile, nos últimos anos, ganhou muito espaço no mercado. E a Argentina volta, e Portugal ganhando muita força nos supermercados, né? Os supermercados que tinham um mix muito América do Sul começam a ampliar o mix de produto e ter também vinhos europeus na importação direta e na compra do mercado interno. Que legal ver que o Brasil está ganhando expressividade aí no produto nacional, né? É a melhor participação do vinho nacional da história de todas aqui no share de origens do mercado brasileiro. E aqui nós estamos falando só de vinho fino? Só vinho fino. Que legal. Só vinho fino. E a Argentina cresceu? A Argentina cresceu um ponto percentual. Veja, a Argentina ela tem uma redução bastante importante, assim como o Chile, mas a Argentina forte nas exportações para a Ásia, né? Com a pandemia, a Ásia fecha as fronteiras e a Argentina tinha uma exportação muito grande de vinho a granel para a Ásia, e esses vinhos acabam
super estocando a Argentina com o fechamento da fronteira, e o Brasil, num país emergente com crescimento forte de consumo, passa a ser um país importante para a Argentina. Veja, o Chile, durante a pandemia, nesses 2 últimos anos, passou a ser o destino mais importante das exportações chilenas. O Chile passou a ser o destino O mais... Brasil passou a ser para o Chile o principal destino das exportações nos últimos 2 anos. Tá. É o país que o Chile mais vende. É o país que o Chile mais vende. Entendi. E eu tive uma informação de Portugal também bastante importante, que se nós tirarmos o porto dos vinhos portugueses, aí já não é uma informação da ideia, eu preciso checar essa informação, eu ouvi de um português, dizendo que o Brasil passou a ser o mais importante país para as exportações portuguesas quando a gente tira o vinho do Porto. Olha que Olha interessante. que legal. No total de Portugal, o Brasil é o 4º. Legal. Eu acho que o vinho do Porto tem uma importação muito importante para a Inglaterra, né? E a França também é um grande mercado que o vinho do Porto tem. Mas eu acho que o vinho português, principalmente quando você pega o vinho alentejano, né? Um vinho vinho regional de Lisboa, que são regiões que pode-se dizer que se especializaram em fazer bons vinhos num preço bem acessível, principalmente quando você compara com Douro e Dão, que tem um maior valor agregado. Então chegam aqui no Brasil num preço muito competitivo, né? Sem dúvida. Lisboa é o melhor custo-benefício de Portugal hoje no Brasil. É difícil de bater. E são vinícolas, é uma região... Você vai ali para Torres Vedras, por exemplo, ali onde tem muitas das vinícolas, é uma infinidade de vinhedos, produção em larguíssima escala e, assim, uma uniformidade também, safra após safra. Então, a pessoa vai se familiarizando com esse sabor, com a característica do vinho dessa região, que não tem grandes alterações, assim, né, ao longo das safras, e vem ganhando muito destaque, né? Concordo 100% com você. Destaco também vinho verde, que vem crescendo muito no mercado brasileiro, e Alentejo, que ainda é a nossa principal região de importação no Brasil, com marcas importantes, né, como Esporão, Fundação Eugênio de Almeida, que tem uma representatividade bastante importante no Alentejo. Agora, no Brasil, se a gente fosse subdividir, como é que o Brasil está na produção de vinho fino? Hoje, no vinho fino, Rio Grande do Sul representa cerca de 80% da comercialização total de vinhos no Brasil. Ainda representa. Mas a gente vê um crescimento muito forte de vinícolas, como o Vini muito bem colocou, fora do Rio Grande do Sul. Hoje são 1.006 vinícolas registradas com CNPJ ativo no mercado brasileiro. E já são 600 e poucos importadores ativos no mercado brasileiro, com importação ao menos uma vez por ano. Então, dessas 1.800 estão no Rio Grande do Sul. Aproximadamente 800 estão Aí no Rio nós Grande temos do Sul. depois, em segundo lugar, o quê? Fora as que estão surgindo, que ainda não tem um CNPJ ativo, Sim. que a gente tem um volume também bastante expressivo. Segundo seria o quê? Serra Catarinense? Santa Catarina? Santa Catarina. Eu acredito que seja como um todo, segunda. Santa Catarina como um todo. Santa Catarina como um todo. Aí depois, norte de São Paulo? Eu creio que São Paulo, né? Porque o estado de São Paulo, porque você tem Jundiaí, São Roque com uma produção importante. Verdade. Exato. Crescendo agora em vinhos finos, né? Também, crescendo muito. Agora depois crescendo no sul de Minas, né? Sul de Minas também. Né? Você tem até mesmo ali, no Paraná, próximo ali à região metropolitana de Curitiba, você tem também algumas vinícolas. E você tem ali no Nordeste, a Bahia, você tem tanto o Recôncavo Baiano, mas também ali já próximo, Juazeiro, ali próximo no Vale do São Francisco, né? Por exemplo, a Terra Nova da Miolo está na Bahia. Né? Enquanto, por exemplo, a Rio Sol já está em Lagoa Grande, que é Pernambuco. Mas ali aí você já tem Rio Sol ali no Vale do São Francisco. Isso, né? A Rio Sol está em Lagoa Grande, que é pertinho ali de Petrolina, Juazeiro. Mas então você tem muitas vinícolas ali também nesses estados, né? E nessas regiões. Você tem vinícola agora em Goiás, né? Perto ali da Serra dos Pirineus. Você começa a ter ali um polo importante de vinícolas surgindo. Até mesmo ali próximo à Serra, Petrópolis ali, no Rio de Janeiro, já tem alguma coisa começando a surgir também. Me surpreendeu muito quando eu vi Rio de Janeiro e Espírito Santo com vinícolas no Brasil. Né, no Rio de Janeiro, ali em Petrópolis, vem começando a surgir alguns projetos. Eu tô me surpreendendo agora, porque eu não sabia. Sim, Nossa, o vinho mudou, hein? Ele tá mudando, né? Ele tá evoluindo de uma forma bem interessante. Nossa. Eu ia até comentar sobre isso no aroma. Né, ele está muito mais aberto agora, ele está ainda... E aquela característica da Moscato está ainda mais evidenciada, mais evidente. Né, aqui, e muito agradável no paladar. Delicioso. Tem alguma vinícola que você gostaria de destacar, brasileira? Eu acho que, bom,
não em relação à qualidade, mas em relação ao desempenho, eu acho muito importante ressaltar a Contitor. Eu acho que o trabalho que eles têm feito no Brasil em relação à construção de marca e distribuição é um case de sucesso. A única Contitor está fazendo no Sul? Não. Da Contitor importado. Você está falando vinícola, a vinícola nacional? É. Ah, a vinícola nacional. Por um instante eu falei, será que a Contitor está aqui? Eu não estou sabendo. Não. Em vinícola nacional, vamos lá. Eu gosto muito da Valduga. Eu acho que tem uma... Ela tem um mix de produto muito interessante, né? Da lata, passando pelos Charmas, pelo Pinot Nero, aos vinhos de valor agregado que são espetaculares, e também trazendo um pouco da história e o que eles têm feito no enoturismo. Fantástico, né? Um trabalho brilhante no enoturismo no Brasil. A Casa de Madeira também, que é da Valduga, com os produtos artesanais, suco de uva, geleia, que são ótimos, né? Eu acho que a Miolo também merece um grande destaque, não só pelo trabalho que ela faz na Serra Gaúcha, que já é muito bom, mas vem fazendo um trabalho brilhante na campanha, né, com um enólogo português que é o Miguel, no Ceival, com os vinhos que vem surgindo ali na região como Sesmarias, até mesmo os vinhos da Bueno, que são feitos ali na região da campanha, mas a Miolo também vem fazendo um trabalho espetacular lá no Vale do São Francisco, né, com o Testar de Serra, que é maravilhoso, o Single Vineyard de Serra, os espumantes Terra Nova, que são muito bons, né, e ótima relação preço-qualidade, então também acho que é de se destacar. E aí eu queria chamar a atenção para dois projetos que me agradam muito. Primeiro, o da Jolimon em Gramado. Sim. Um trabalho brilhante de loja, de distribuição, de enoturismo, de qualidade dos vinhos, do vinho de mesa ao vinho fino de valor agregado. E quero chamar a atenção para o projeto de exportação da Salton, que abriu e desenvolveu muito forte o mercado americano para os nossos espumantes. Hoje, Estados Unidos é nosso principal destino nas exportações de espumante, e a Salton tem 95% de share. Uau. Então tem feito um trabalho maravilhoso, levando o nome do Brasil para outras origens. Inclusive está tendo uma feira em Nova York e os produtores estão lá apresentando o mercado brasileiro. Eu acho que essa evolução do Brasil, não só dentro, mas também fora, né, levando o potencial dos nossos vinhos, da qualidade, da nossa cultura para países tão importantes como os Estados Unidos, eu acho que merece um destaque. Que legal. Agora, o Marcelo, eu queria até aproveitar um gancho de algo que ele falou antes, e até porque ele citou a Contitor, mas ali, antes da Contitor, você também citou a região dos vinhos verdes, e a minha pergunta vai nesse sentido, porque você tem duas grandes... Você tem a Contitor com o Sweet Head, e, enfim, que é um vinho fino, mais suave, né? Um vinho doce que a Contitor desenvolveu e que vem fazendo grande sucesso aqui no mercado brasileiro. E também o Casal Garcia, né? O Casal Garcia Sweet, né? Que é aquele do rótulo azul claro. Tradicional, né? Não, isso, mas o Casal Garcia tem um azul escuro, que é o tradicional. Sim. Eles desenvolveram alguns anos atrás, agora o Casal Garcia Sweet, que é suave. E é um vinho que foi, assim, um grande case de sucesso, né? E deve ter uma participação bem importante aqui no mercado brasileiro, né? Muito. É o vinho verde mais vendido do Brasil. Olha. E eu queria saltar uma campanha que eles fizeram, que foi um sucesso, que eles fizeram uma campanha de compre 1 litro, pague 750 ml. Vendeu muito desse vinho. A garrafa tinha 1 litro. A garrafa tinha 1 litro e no rótulo estampado, assim, ó. Compre 1 litro, né? Pague 750 ml. Que legal. Foi incrível. É um modelo de... Saíram da caixa. Saíram completamente da caixa, né? É um modelo de propaganda nova. A gente veio o crescimento do Flash Sale com a Evino, novas campanhas surgindo, influencers, digital influencers apresentando o vinho aparecendo em mídias diferentes, mas eu não tinha visto ainda uma campanha como essa, né? mais supermercado, né? Uma campanha mais agressiva de venda, no ponto de venda. E a Contitor trouxe também na linha reservada, além do Sweet Head, que é um grande sucesso, o White Zinfandel, né? Que é um produto que, assim, nos Estados Unidos é muito comum. O White Zinfandel, eles chamam, é um vinho rosé, né, que eles fazem com a Zinfandel. Então ele fica com a coloração, assim, ele tem todo aquele perfume, todo o aroma que é característico da variedade, mas numa coloração de um vinho rosé. E normalmente o White Zinfandel tem um residual de açúcar um pouco maior também. Sim. Né? E aqui no Brasil, nessa linha dos reservados, foi um enorme sucesso esse vinho, né? Foi. É importante você tocar na questão do residual de açúcar, né?
87% da venda de espumante no Brasil, 86% da venda de espumante no Aliás, Brasil. você estava falando isso no comecinho, e cadê? Deixa eu botar isso aqui, posso? O quê? Você estava com uma outra apresentação que mostrava distribuição entre espumante, vinho, não estava? Não, acho que você... Ah, não, você mostrou, tá ali, pode abrir lá pra você ver. Ah, Abre lá. Tá então... um slide pra baixo. Não reparei. Acho que você pulou, quando você foi pro vinho fino, você acabou pulando o espumante. 50%, quase 50% do que nós comercializamos de espumante no Brasil. Aonde aqui? Vai mais um. Depois da economia, mais um. Aí. Ah, aqui que eu pulei esse aqui. Você pulou. Como é que faz aqui pra andar? Não, tranquilo. Vamos lá. Mas espera aí. Aí ele pula. É isso aí. Falta um. Aí. Quando a gente tira o champanhe, né, e falando só do espumante tradicional, 87% do espumante comercializado no Brasil são espumantes brasileiros. Depois a gente tem a Espanha com 5,6%, né? Com a cava, provavelmente. Dominado pela Freixenet. Sim. Agora que eu entendi o que é isso aqui. toda essa dimensão eu tô achando que ia aparecer Todo esse coisa azul é Brasil, ó. essa dimensão continental é Agora que Brasil. eu entendi, eu falei, vai aparecer umas coisas aqui que não tá vindo. É para mostrar realmente a representatividade do Brasil como espumante nacional. E quase metade desse espumante comercializado dos espumantes brasileiros é moscatel. Quando a gente fala do vinho tranquilo, a gente viu a proporção do vinho de mesa. Quando a gente fala do espumante, a proporção do moscatel. Ou seja, o brasileiro gosta do docinho. A base de entrada, né, o mainstream do nosso mercado, o consumidor de entrada do mercado, tem culturalmente o hábito de tomar um vinho doce. A gente estava falando antes de começar, não é? Meus avós tomavam vinho de mesa, meus pais tomavam vinho de mesa. Em casa também, eu cresci tomando vinho de mesa. É a cultura do Brasil. Sim. É a porta de entrada. A gente não pode deixar isso para trás, né? A gente quer que esse consumidor, que ele entre pelo vinho de mesa, que ele vá aprendendo, que ele vai subindo degrau por degrau e chegue a um consumidor qualitativo. Mas a gente tem cultura no Brasil, culturalmente no Brasil. Eu gosto de vinhos que a gente toma aqui e outros que a gente nem toma aqui, que são vinhos que não tem nada de doçura. Mas eu não deixo de gostar do docinho também. Eu acho que tem momento para tudo. Né? E tem consumidor para todos os tipos de vinho. E o Brasil é um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, não é? E aí a gente vê o crescimento do sweet, a gente vê o crescimento do moscatel, a gente vê o crescimento do primitivo, a gente vê o crescimento do rosé. Nos vinhos meio seco, entre 4 e 25 gramas de açúcar, e a gente tem chamado esses vinhos de vinhos de transição. Antigamente nós tínhamos o vinho de mesa e o vinho seco, não é? Hoje nós temos os vinhos de transição, que permitem que esse consumidor migre de um vinho doce, né, com residual de açúcar elevado, para um rosé meio seco. Sim. Para um primitivo que tem um residual de açúcar mais elevado. Que entre num sweet que tem um residual de açúcar mais elevado. E aí ele possa depois migrar para outros tipos de vinho. Mas que a gente dê ao consumidor aquilo que ele queira consumir. Como o termo é relativamente novo, explica para o pessoal o que é sweet. Sweet é um termo que é utilizado no vinho quando... Normalmente o vinho sweet tem ali em torno de 20, 25 gramas de açúcar residual. É um vinho considerado meio seco pela legislação, mas é um vinho que, assim, ele vai ter boa... Eu vou te dar um exemplo de um vinho que meio seco? É um vinho meio seco. Até 25 gramas de açúcar é meio seco. Eu vou te de dizer 4 a 25. Um vinho, por exemplo, que nós até vendemos aqui no Wine, que faz enorme sucesso, que é um sweet. O Mia Freixenet. O Mia Freixenet é um sweet. É um vinho que você nota que ele tem um açúcar residual. Mas eu já colocaria ele como... um demi-sec, tá certo. Desculpa, tá certo. É um vinho que tem uma percepção de açúcar importante, mas não chega a ser um vinho doce, como um vinho suave. Então ele tem boas partes das características dele ali. Ele tem ainda algum tanino, você percebe, porque o açúcar, né? Quanto mais açúcar um vinho tem, menor vai ser a sua percepção do tanino. E você usa o termo sweet também para vinho tranquilo? Se utiliza para vinho tranquilo. E é uma categoria que aqui no Brasil cresceu muito, como também na linha do espumante, acho que é importante citar também o espumante ice, que é com gelo. Sim. E que nesse sentido, na graduação de açúcar, é muito semelhante também ao sweet.
né? Tem mais ou menos ali a mesma concentração de açúcar e nele você adiciona o gelo para dar uma diluída, diminuir essa percepção do açúcar, torna o espumante ainda mais leve e é uma categoria que também ganhou muito espaço no Brasil, né? E tem uma percepção de menos álcool, né? Sim. Você sente menos álcool no vinho. E que é uma tendência mundial, né? Sim. Felipe, se o pessoal quiser contratar o Felipe, como é que faz? Bom, temos nosso site idealbi.com.br. Vou deixar aqui depois nos comentários, mas Tem o nosso Instagram da Idealbi e fico à disposição. Sempre. Ideal BI. Idealbi de BI.com.br. Certo. A gente tem bastante. A gente solta aí uma matéria por semana falando do mercado brasileiro, escrito por jornalistas no Brasil. Se o pessoal quiser, deve ter uma newsletter para se inscrever lá no site. Tem. Só se inscrever, vai receber nossos informativos, nossos eventos, todos os nossos dados aí que a gente disponibiliza para a imprensa. E quem está investindo no mercado, queira entender um pouquinho mais do mercado, queira contratar os dados de consultoria da Ideal, só mandar um e-mail para nós lá no atendimento e a gente vai responder e tem o maior prazer de participar do projeto de cada um. Maravilha. A gente recebe bastante projeto iniciando. A gente tem um projeto dentro da Ideal que chama Incubadora, Ah, que legal. que é exatamente para quem está investindo, montando o business plan para investir no mercado brasileiro. O que a gente não quer é aventureiro. Né? Não é que a gente não quer, o que a gente não quer é que esses aventureiros percam dinheiro. Voos de galinha, né? Então o que a gente quer é que esses players que querem investir no mercado brasileiro Façam direito para permanecer. façam de uma forma profissionalizada. Né? Entenda o mercado, entenda custo, entenda a rentabilidade, como funciona a importação, como tem que armazenar esse vinho, como montar esse business plan. Então nós temos uma equipe dentro da Ideal preparada para atender esses novos investidores do mercado. E a gente tem recebido investidores importantes querendo investir no mercado brasileiro, nomes importantes de investimento, pessoas que já tiveram outros negócios ou têm outros negócios importantes com capital para investir no mercado brasileiro, querendo profissionalizar cada vez mais. Entrar no mundo do vinho. Entrar no mundo do vinho. E se a pessoa quiser montar uma vinícola, alguma coisa nessa linha, você também ajuda de alguma forma? Aí é mais difícil. Aí eu vou indicar o Vini. Aí a gente trabalha em conjunto, então. Agora, aproveitando ainda do que você está falando, se a pessoa quiser importar, você também ajuda? Como a gente trabalha com produtores no mundo inteiro, então facilita essa prospecção de marcas. Tá. Normalmente, quando alguém chega pra gente querendo investir no mercado, já tem um produtor. Me preocupa quando é o amigo, que é o primo, que é o tio, que tem uma vinícola e quer trazer vinho pro Brasil e não conhece as dificuldades. Mas a gente é super realista em abrir realmente as dificuldades, né? Análise SWOT ali. Quais os riscos, as oportunidades do mercado brasileiro para que esse investidor tome uma decisão correta e assertiva sobre investir ou não no mercado brasileiro. Tivemos vários projetos que quando terminamos o business plan, falaram, não, pera, não é o que eu pensava. Eu prefiro que seja assim, do que invista no mercado e depois fala, não, poxa, não era o que eu imaginava do mercado, não eram as rentabilidades. O que eu mais recebo são investidores que chegam pra gente achando que vai ter 40%, 50% de rentabilidade. Calma, não é bem por aí. Então, vamos montar um business plan direitinho, entender dos efeitos tributários, como que funciona o mercado brasileiro, e aí depois que tiver tudo pronto, você toma a decisão. Aí você coloca o container no mar ou no caminhão e traz para o Brasil de uma forma assertiva. O mais difícil não é trazer, não é importar, é vender. É vender, lógico. Né? Então, entender todas essas dificuldades de equipe comercial, dos canais de distribuição, de precificação, de rentabilidade, da diferença tributária de todos os estados no Brasil. Sim, que é um caos. Que é um caos. Tudo isso a gente participa para que esse investidor tome a decisão correta em relação a coloca ou não coloca o dinheiro. E eu imagino também que você tem que ajudar ele a definir o público que ele quer atender e o tipo de vinho para esse público, né? Sem dúvida. Acho que essa deve ser uma das primeiras... É uma das primeiras coisas que a gente define junto. Canal de venda e mix de produto. Mix de produto. E Felipe, nesse sentido também, nós acabamos de ter recentemente aí o anúncio da redução da alíquota do IPI pro vinho brasileiro, né? Então, tem muitas importadoras... E essa redução já foi meio que imediata. Então, as últimas compras que o pessoal já está fazendo já está apresentando essa redução do IPI. Quanto tempo você acha que isso vai levar para impactar no mercado? Você acha que ainda tem espaço para poder diminuir ainda mais essa alíquota? Como foi recebido assim esse...
Veja, essa a diminuição. gente tem uma consultoria, uma parceria muito grande com um escritório de advocacia tributária em Campinas, que inclusive está se especializando. Eles criaram uma unidade de negócio dentro do escritório específico para o mercado do vinho. E começou de uma forma muito bacana. A esposa desse advogado me procurou no projeto Incubadora para montar uma importadora. E quando nós chegamos na parte tributária, o advogado falou assim, pelo amor de Deus, eu preciso ajudar esse segmento, porque é tão difícil entender a tributação desse mercado, da diferença de alíquota entre os estados, que eu preciso ajudar esse mercado. E aí nós montamos uma unidade de negócio para atender um mercado de vinho específico. Que legal, não sabia disso. Acho que vou consultar ele assim que acabar aqui o podcast. E inclusive ele participou com a gente do Adeg Ideal. A redução da alíquota do IPI é uma estratégia, obviamente, do governo para combater a inflação, não é? Isso reduziria o preço de venda dos produtos, em teoria. Né? O impacto dessa redução do IPI ela tende a ser em torno de 2% sobre o preço final. O fato é que a gente está tão esmagado de margens, eu acho muito difícil que essa redução acaba chegando ao consumidor final. Mas eu enxergo que o maior gasto que a gente tem é com o ICMS. Sim. Porque ele incide em cima do valor final. Total. Então, os 20 e poucos % lá é gigante, né? 25% de São é mais Paulo, caro, né? Depende do estado, mas é tudo 20, 21, 24, 25. É maior que às vezes que o preço do vinho lá na origem. Agora, com esse negócio do IPI, o que acontece, né? Então foi apresentado a proposta, né? Aprovada a proposta do governo para redução do IPI, sendo que tem uma nova proposta já aprovada para entrar em vigor em 31 de março agora, com um outro valor de IPI sem a redução. Então, em teoria, nós teríamos praticamente 30 dias de uma redução de IPI. Nossa. Agora, o que a gente acredita que vai acontecer, né? O governo vai perceber essa mudança, que tem essas duas portarias aí, uma que já entrou em vigor e outra que entra em vigor agora 31 de março, e ele deve apresentar uma nova, então, proposta que deve manter essa redução do IPI ao longo pelo menos desse ano como um todo. Essa redução não pode melhorar os números? Eu acho que a gente tem tantos efeitos econômicos a somar com essa mudança, mas obviamente que ajuda. Eu acho que toda redução tributária agrega. Não tem dois. A nossa carga tributária é tão grande no vinho que qualquer mudança, qualquer redução, a gente vai comemorar e vai abrir um vinho para comemorar, não é? Mas nós temos que, quando a gente fala de uma redução de mercado, um crescimento de mercado, a gente tem que colocar tudo na balança. Sim, e ver o que a gente tem mais a favor e mais contra esse mercado. Agora, essa questão do DIFAL, a gente tem uma discussão muito grande no mercado, que é a não aprovação da lei complementar em tempo hábil para o pagamento do DIFAL, e isso não foi feito em tempo suficiente no final do ano, e a gente tem uma discussão muito grande sobre estados que aderiram e estados que não aderiram ao DIFAL. Então a gente está aí meio sem entender exatamente como que as coisas vão se comportar. Empresas que estão entrando realmente com liminar para não pagamento de DIFAL e tudo mais, mas estados que estão dizendo, não, olha, eu vou cobrar o DIFAL. Outros estados falaram, não foi aprovada a lei complementar em tempo hábil, eu não vou aprovar o DIFAL, eu não vou cobrar o DIFAL. Então a gente está aí com uma incógnita muito grande em relação a isso, mas tem, sem dúvida, né? A ST em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, ainda continua, né? Espírito Santo, continua. Para quem está nos ouvindo, DIFAL é diferença de alíquota. Então, quando um estado, por exemplo, cobra 25% de ICMS, mas você compra de outro que cobra 14%, vamos chutar, você tem que pagar uma diferença de alíquota de 11%. Então, não adianta o seu estado ter menos, por exemplo. Você vai pagar a diferença, o outro de lá só sai com 25%, ou vice-versa, né? Você paga 11 na origem, mas depois você vai ter que pagar, você paga 14 na origem, mas vai ter que pagar os 11 aqui, se o seu é de 25, ou seja, é imposto em cima de imposto, né? Você pega Santa Catarina, é 4, né? São Paulo, 25. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. E aí tem uma mudança nacional, tem uma tributação importada, tem outra tributação. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer. Quanto que você acha que a guerra vai impactar no mercado do vinho?
Poxa, Ou já está impactando que eu não saiba? e aí eu acho que é importante a gente ressaltar isso a nível mundial, né? Sem dúvida. Países que têm uma exportação importante. A Itália tem uma exportação A muito... Rússia era um grande consumidor, não? Era um importante país importador. Um player, né? A gente acabou divulgando, não vou divulgar porque vai sair num caderno de imprensa os números da Rússia e dos países ao redor da Rússia. Deve sair por esses dias Do leste europeu, no lá, caderno da imprensa. E aí eu não vou dar spoiler. Aí a jornalista me mata. Mas, por exemplo, a Itália era um importante exportador para a Rússia. Ele deve impactar mais. Champanhe tinha uma importante também exportação para a Rússia. Champanhe teve até uma polêmica, né, com Putin lá, Com relação Champanskoy, né, que é o nome do champanhe. Que ele decretou que só poderia ser chamado de champanhe no território russo. Na verdade, que o espumante que era feito na Rússia. Então, o champanhe francês, né, que é da onde vem a origem, teria que mudar o rótulo e chamar de um outro nome. E isso gerou uma polêmica enorme no mundo do vinho na época. Inclusive o Brasil tem exportação para a Rússia. Filha da Putin, hein? Esse cara. Inclusive o Brasil tem exportação para a Rússia. Sim, mas pouco, né? É pouco. É pouco. Eu também já tinha ouvido falar. Agora, vamos lá. Eu acho que os efeitos econômicos da guerra serão maiores do que os efeitos de exportação para a Rússia. Sim, sim. Né? Os problemas das reduções, da redução das ações aí no mundo inteiro, né? Queda de todas as bolsas, né? De todas as bolsas do mundo, a desvalorização das moedas fortes, a causa da inflação, a gente tem o problema aí da exportação de gás, de trigo, de petróleo e de uma série balançou com tudo, né? de fatores que eu acho que os efeitos econômicos causados pela guerra serão maiores do que os efeitos de exportação. Agora, obviamente, por exemplo, para a Itália, se eu não me engano, acho que é o 4º país em exportação. É um país importante a Rússia para a Itália. Sem contar que para a Itália o vinho é um produto que eu acho que está lá expressivamente no PIB, né? Deve ter uns 4, 5%. Sim. Tem uma expressividade. Então você tira aí o 4º importador. Sim, sem dúvida. Mexe, né? Mexe muito. A Itália vai ter que vender vinho para o resto do mundo mais barato. Né? Eu acho que vamos comprar isso pode. Essa questão do vinho reduzir a exportação para a Europa pode beneficiar o Brasil de alguma forma, né? A gente pode ter produtores aí querendo ou sobrando estoque para beneficiar o Brasil. O Brasil é um país emergente com crescimento. Todos os países estão olhando para o mercado brasileiro. Então a gente pode ter uma oferta bacana de vinhos italianos para o Brasil por conta dessa redução de exportação para a Rússia. Legal. E Felipe, eu queria fazer uma pergunta também sobre um evento que vocês fizeram agora recentemente, que é o Adega Ideal, e vocês premiam as vinícolas e os importadores, né, nos devidos segmentos aí. Você pode destacar quem foi, assim, os grandes premiados? E, inclusive, nesse sentido, a World Wine foi considerada a importadora do ano, né? Foi considerada a importadora do ano. Tenho um enorme orgulho de fazer parte desse projeto com o Christian Burgo, da revista Adega. Uma vez por ano nós premiamos as principais importadoras e produtores brasileiros no mercado. Esse tem se tornado um prêmio bastante importante do mercado. É o 2º ano que a gente faz essa premiação. Esse ano, pela primeira vez de forma presencial, ali no MAN, em São Paulo. Foi um evento muito bacana. Muito bacana. Nós estávamos com os líderes aí dos principais líderes do mercado brasileiro. Estava o Júnior da Casa Flora, tava a Juliana Della Pastina, tava o pessoal do Pão de Açúcar, tava o pessoal da Concheitoro, tava o pessoal da Salton ali com a gente, o pessoal da Aurora participou de forma remota, tava o pessoal da Wine, da Cantu. Poxa, tinha players importantes ali participando com a gente desse evento, e a gente fez essa apresentação, né, discutiu um pouquinho, e em seguida a gente discutiu as tendências do mercado com estes players e fizemos a premiação. Então a Concheitoro foi a maior importadora do Brasil, né, por volume e por valor de importação. A Pão de Açúcar foi o maior supermercado importador. E depois nós tivemos os principais players por origem. Então foi, de novo, a Concheitoro de Chile, a Wine.com em Argentina. A Wine também levou Espanha e Uruguai como maior importador destas origens. Nós tivemos a Salton como destaque de espumante brasileiro, a Aurora como destaque de vinho tranquilo brasileiro e a World Wine como player revelação, player destaque, né, o importador destaque de 2021 pelo trabalho que a Juliana vem fazendo, né, assumir a World Wine depois, infelizmente, do falecimento do Celso,
que deixou uma saudade gigante em todos nós que convivíamos com ele, mas também deixou um legado, uma história muito importante ao mercado, e a Juliana assumiu esse papel e vem desenvolvendo um trabalho muito importante. A World Wine tem um crescimento importante nessa verticalização da distribuição, com crescimento de loja, de e-commerce, dessa verticalização, desse multicanal que a gente vem falando muito no mercado brasileiro. Eu acho que a World Wine cresceu também bastante em vinho de valor agregado, né? Tem feito um trabalho bastante importante nessa trabalho de cultura do vinho brasileiro, de formar esse consumidor, de desenvolver essa categoria. E, poxa, super orgulhoso de entregar o prêmio para a Juliana. Foi um momento bastante importante. Que evento legal. Bom, Felipe já deixou aqui o canal dele do Instagram, a página, então deixo a vocês também aqui a sugestão. Você está pensando em entrar no mundo do vinho ou quer uma consultoria para melhorar aí suas vendas, ideal consultem Felipe Galtarossa. Felipe, nós temos aqui uma tradição, todo convidado deixa uma mensagem. Se você olhar para trás aí, você vai ver seus amiguinhos aí, ó. Poxa, só gente bacana aqui, ó. Isso tá virando um altar que nem bem colocou Diego, aqui. Deco. Poxa. Tem gente interessante aí, muitos no mundo do vinho, outros não são, ó. Fracaro Wine ali atrás, também tem a Karene Vilela. Karene é uma super amiga, vou estar com ela agora semana que vem. Legal. O Vicente também, né? Teve sim, aqui. sim. Então aqui, assim que acabar, precisa ser agora. Poxa, tenho o maior orgulho. Deixa a sua mensagem para nós. Obrigado. Mais alguma coisa? Obrigado mais uma vez pelo convite, adorei estar aqui. Que bom. Adorei mesmo. A gente que agradece a sua presença. E estou sempre à disposição de vocês. Acho que levar informação para o mercado, um pouquinho do que está acontecendo, do que aconteceu, o que está acontecendo. Eu tenho o maior orgulho disso. Devo muito ao mercado do vinho, falei isso no último evento. Desde o meu primeiro emprego lá na Espanha, a gente começou a conversa falando tudo que o vinho me proporcionou na minha vida pessoal, na minha vida pessoal. E eu tenho muito profissional a devolver ao mercado, e eu tenho o maior orgulho de fazer isso. Faço com muita paixão. Meus clientes sabem disso. A gente percebe. Obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado você que acompanhou nós até esse final. Se você gostou, considere aí deixar um like, se inscrever. Para nós que estamos começando, é muito importante. Vamos dar um tchau para aquela câmera ali? Obrigado, Vini, um abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos aí, um abraço. Até o próximo Winecast. Tchau.